Olá a todos, me chamo o professor Marcel, sou professor no Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras e vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de um projeto que foi aprovado em um edital universal da FAPEMIG no ano de 2017 e é um projeto que versa sobre a morfologia comparada de algumas linhagens de vespas neotropicais e eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do grupo para tentar localizar primeiro quem são esses animais, quem são esses organismos com os quais a gente está lidando e o que versou esse projeto. Falando dos organismos propriamente dito, né, essas vespas que são da subfamília Eumeninae são um grupo de vespas que tradicionalmente fazem os seus ninhos utilizando barro, né? São os ninhos mais comuns, mais comumente avistados pela população em geral. E são um grupo de vespas que são parentes dos nossos conhecidos marimbondos, tá? Não são os marimbondos propriamente ditos, né? Que são grupos de organismos com organização social, fazem colônias, né? Enquanto que os Eumeninae, que estão mais ou menos nessa posição aqui, dessa hipótese de relacionamento, de parentesco entre as subfamílias dos vespídeos, né? É um grupo prioritariamente de espécies com comportamento solitário, tá? Tradicionalmente, as relações de parentesco entre os grupos de vespas, né, dessa família, foram tratados com o uso de dados morfológicos, de dados da anatomia, principalmente externa, tá, desses animais. A gente vai ver nos próximos slides que algumas classificações utilizando dados moleculares modificaram um pouquinho o nosso entendimento a respeito da evolução desse grupo, como a gente pode ver aqui, né? Mais à esquerda temos as classificações mais tradicionais, baseadas então em dados morfológicos, enquanto aqui temos outras hipóteses já tratando com o uso de dados moleculares, dados genéticos ou de DNA, né? E a gente percebe que a posição de Eumeninae, né, nessas hipóteses filogenéticas varia um pouco em relação à sua posição mais tradicional quando a gente lida com dados morfológicos, tá? Para a gente saber quem que são esses animais, tem aqui algumas imagens, né? Eles não são, como eu mencionei anteriormente, eles não são tão comuns, né? E tão tradicionalmente conhecidos como seus primos ou parentes próximos, que são os marimbondos, mas é um grupo extremamente especioso, né? Muito rico em termos de número de espécies, com quase 4.000 espécies distribuídas pelo globo, tá? Sendo que no Brasil a gente tem uma riqueza também bastante grande, com mais de 300 espécies conhecidas, e esse número com certeza é muito maior, tá? E inclusive esses são dados atualizados lá no nosso catálogo taxonômico da fauna do Brasil, que é uma lista, né, das espécies da fauna do Brasil com ocorrência no território nacional, da qual alguns docentes da UFLA também fazem parte, tá? Esse trabalho, então, foi basicamente realizado no intuito da gente investigar com mais afinco alguns aspectos da morfologia desse grupo de vespas, então, utilizando alguns gêneros, alguns táxons dentro do grupo maior, que são os Eumeninae, e investigar alguns complexos morfológicos que tradicionalmente são negligenciados, né, quando a gente tenta investigar esse grupo, seja sob aspecto taxonômico, filogenético, e assim por diante, tá? A questão da morfologia é extremamente importante porque ela é a identidade visual que a gente tem para as espécies como um todo, né, para todos os organismos do globo, né? Apesar da gente estar vivendo o paradigma da biologia molecular nas ciências biológicas, a morfologia ainda tem essa ligação de identidade visual e é, de fato, o que nos permite, num primeiro momento, reconhecer os organismos e dar nome a essas entidades que a gente chama de espécies, certo? Por essa razão, estudar a morfologia nos seus mais diversos aspectos é extremamente importante para a gente entender, de fato,
ou tentar começar a compreender como a evolução da morfologia ocorreu nesses grupos, tá? Diferentemente dos dados moleculares, onde a gente tem um entendimento relativamente grande a respeito da evolução das moléculas de DNA, a gente tem muito pouco conhecimento a respeito das taxas de modificação dos aspectos morfológicos dos mais diversos grupos que a gente conhece, tá? Então, a ideia foi estudar complexos morfológicos como aparelho bucal e aparelho de ferrão, em alguns gêneros de vespas da família Eumenine, para a gente, então, aprofundar o nosso conhecimento acerca desses grupos, tá? A morfologia, tradicionalmente, era utilizada em um contexto bastante descritivo, em algum nível até comparativo, para depois, com o advento da biologia evolutiva, né, com os trabalhos de Wallace e Darwin, a gente compreender essa morfologia num sentido mais funcional, né? Então, a morfofuncionalidade, entender como as diversas características morfológicas são utilizadas como adaptações, né? Ou seja, passaram por um filtro de seleção natural para teoricamente aumentar o fitness desses organismos ou a aptidão dos organismos em termos de reprodução e sobrevivência, para desempenhar, né, funções específicas e, mais recentemente, entender quais são os fenômenos que causam, né, ou que transformam essas características morfológicas na sua conformação atual, na sua conformação dentro do espaço e tempo atuais. Perfeito? Bom, falando do grupo de estudos, Eumenine, então, tradicionalmente tratados aqui como um grupo irmão do que a gente chama de clado social, que são as vespas com organização social, com colônias, onde estão inseridos os marimbondos, né, os polistine. A gente tem pouquíssimos estudos abrangendo a morfologia de vários aspectos, de várias partes do corpo desses animais. Em geral, a diversidade morfológica é utilizada para estudos filogenéticos, não tanto estudos tentando entender a evolução dessas características, né, mas para produzir filogenias, tá? E trabalhos taxonômicos, e em geral também focando em grupos mais conhecidos, como é o caso dos marimbondos. Então, para os Eumenine, a gente ainda carece de um conhecimento mais aprofundado acerca da morfologia desses grupos, tá? A gente basicamente tratou de um gênero, que é um gênero que a gente já vinha trabalhando, né, aqui no nosso laboratório na UFLA há algum tempo, onde inclusive a gente já tinha alguns trabalhos publicados anteriormente a esse projeto, então isso facilitou a questão da gente ter as espécies, né, os organismos de interesse para a realização desse estudo. Bom, esse trabalho resultou em uma tese de doutorado, que foi a tese da doutora Letícia Aparecida de Oliveira. Ela iniciou esse trabalho em 2017, então foi concomitante à aprovação desse projeto, né, pela FAPEMIG, e como resultados, a gente tem 2 capítulos dentro da tese dela. Então, a gente vai abordar rapidamente aqui quais foram os resultados desse trabalho aí realizado pela nossa equipe durante esse período. A primeira questão é que, para estudar a morfologia desses grupos, a gente precisou passar por um processo que a gente chama de processo de clarificação do exoesqueleto desses animais. Então, esse processo está descrito aqui nessas imagens, tá? E a intenção do uso desses produtos químicos, como hidróxido de sódio, o próprio álcool, né, a água oxigenada, é justamente fazer a clarificação do exoesqueleto desses insetos, né, tornar esse exoesqueleto mais translúcido, para que a gente pudesse explorar esses complexos morfológicos sob microscópio estereoscópico, eventualmente com uso de microscópio óptico, tá? De uma maneira mais facilitada, compreender as estruturas morfológicas de uma maneira mais facilitada, tá? Como exemplo aqui, falando da cápsula cefálica, que é basicamente a cabeça dessas vespas, né, a gente pode perceber, inclusive por essas imagens aqui, já após o processo de clarificação,
que o exoesqueleto está mais translúcido, então a gente pode, dessa maneira, visualizar de uma forma mais tranquila, né, as características que estão envolvidas nessas regiões. E em termos comparativos, né, entre espécies desse gênero, a gente percebeu que existem várias estruturas que sequer possuíam terminologia na literatura, ou se possuíam, muitas vezes, essa terminologia ela não era padronizada, né? Então, para várias estruturas que a gente encontrou nessa região do corpo desses animais, a gente precisou, inclusive, propor novos termos morfológicos, novos termos, né, para reconhecer essas estruturas. Então, vocês veem que o simples fato da gente explorar de uma forma mais cuidadosa as estruturas morfológicas desses grupos, a gente, inclusive, percebe que nem nome algumas estruturas ainda possuíam. Tá? Aqui um detalhamento um pouco maior de uma outra parte, que são as peças bucais, nesse caso aqui em específico são as mandíbulas desses animais, em que a gente percebeu que várias estruturas também eram muito pouco exploradas na literatura, como em destaque, por exemplo, os dentes das mandíbulas dessas vespas. Tá? Passando a falar de uma outra estrutura também pouco explorada ainda, da morfologia desses grupos, é o aparelho de ferrão. Tá? O aparelho de ferrão, ele nada mais é, nesses grupos, né, de vespas ou de himenópteros capazes de ferroar, ele é uma modificação do ovipositor, ou seja, daquela estrutura que é utilizada para colocar os ovos, né? Então, há uma modificação nesse grupo em que partes desse aparelho para oviposição se transformaram num órgão de defesa, que é o ferrão. Tá? Aí, lógico, existem diversas modificações, né, associados a essas peças, vêm glândulas capazes de produzir veneno, a abertura para oviposição é uma abertura secundária agora na base, né, do que a gente chama de ferrão e assim por diante. Tá? A gente percebe nesse grupo aqui estudado, no caso o gênero Minix, que é uma estrutura extremamente pouco explorada. O aparelho de ferrão basicamente é explorado para grupos de vespas sociais, tá? E o que a gente encontrou como resultado é que entre espécies do mesmo gênero, as estruturas são bastante conservadas, apesar da gente ter uma grande variedade de estruturas, tá? Ou seja, ela é bastante parecida, bastante semelhante entre diferentes espécies desse gênero, tá? A gente teve que adaptar algumas terminologias, né, para as peças do aparelho de ferrão, em comparação com outros grupos, inclusive com grupos de himenópteros não vespídeos que eram próximos aos véspides, então existe uma sorte de termos bastante grande, o que também dificultou bastante no início, né, a gente entender de fato quais eram as estruturas, quais eram os nomes das estruturas, como a gente compararia essas estruturas para fazer relações de homologia com outros grupos e assim por diante. Tá? A gente, como eu mencionei, a gente observa muitas estruturas, uma variedade muito grande de características no aparelho de ferrão que pode ser aproveitado, inclusive, para outros trabalhos, né? E, ao final, a gente acabou com uma lista de cerca de 110 caracteres que, eventualmente, podem estar sendo usados para que a gente possa entender de uma forma mais clara como se deu a evolução dessas características nesse grupo de vespas, tá? Então, um dos passos futuros é utilizar essa lista de caracteres em trabalhos que produzem filogenias para a gente entender de fato como se deu a evolução dessas características nesses grupos de vespas, tá? Então, basicamente, a gente tem um trabalho bastante robusto no sentido de explorar os dados morfológicos de duas regiões importantes do corpo desses animais, que é a região da cápsula cefálica e o aparelho de ferrão, tá? Terminando aí com uma quantidade muito grande de caracteres que podem ser explorados de forma a gente compreender de uma forma muito mais ampla a evolução desses grupos, tá? Como produtos dessa investigação, né, nesses basicamente 5 a 6 anos que a gente esteve desenvolvendo esse projeto,
A própria tese da Letícia, né, como a gente falou, que possuiu 2 capítulos que estão em fase agora de preparação para a publicação dos dados. Envolveu também um aluno de iniciação científica que acabou realizando o seu trabalho de conclusão de curso, né, no curso de Ciências Biológicas aqui da UFLA, que é o Lucas, que nesse processo aqui do TCC foi também co-orientado pela doutoranda Letícia. Então tivemos, né, a formação de pessoal capacitado em nível superior aqui, inclusive com a Letícia já tendo a sua experiência na questão de orientação, tá? Por fim, tivemos ao longo desse período 7 artigos publicados em periódicos científicos sobre diversidade de Viospizan menini, que vem como um adendo, né, ao escopo do projeto principal, com a possibilidade, então, da publicação de pelo menos mais 3 artigos, essa quantidade pode também aumentar, e três resumos também em anais de eventos científicos, né, que são congressos, nos quais os resultados desses trabalhos foram apresentados. Eu gostaria de encerrar a apresentação agradecendo, em primeiro lugar, a FAPEMIG, né, pela concessão aí dos recursos para a realização desse projeto, e gostaria também de agradecer todas essas outras instituições que estão aqui demonstradas, né, que ao longo do percurso aí, não só durante a vigência desse projeto, mas ao longo do percurso da história do próprio laboratório que eu coordeno na UFLA, tem dado todo o apoio aí para que esses trabalhos possam ser realizados. Ok? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.